A ideia de construir Brasília foi consolidada pela primeira vez no mapa do Brasil com o quadrilátero Cruz, criando oficialmente a expressão Distrito Federal. Assista então o nosso especial Brasília com o nosso repórter Alex Benchimol, que entrevistou o professor de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Antônio Carlos Carpinteiro. Bom, Benchimol, é com você. Em junho de 1892, a Missão Cruz partiu do Rio de Janeiro para demarcar a área do futuro Distrito Federal. Durante 7 meses, 22 pessoas percorreram 14 mil quilômetros para a demarcação e registrando dados sobre a flora, a fauna e os hábitos dos moradores do sertão brasileiro. O resultado dessa expedição foi um relatório minucioso sobre aspectos geológicos, geográficos e climáticos do quadrilátero, hoje conhecido como o Quadrilátero Cruz, lugar para onde foi transferida a capital, ou seja, para o interior do país. Por isso, em celebração aos 54 anos de Brasília, o Doc Tem Especial de hoje é uma entrevista exclusiva com o professor Antônio Carlos Carpinteiro, professor da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, que, entre outras coisas, falou sobre o Quadrilátero Cruz até a fundação de Brasília. A Comissão Exploradora do Planalto Central, muito conhecida como Missão Cruz, foi uma importante expedição científica que percorreu, pesquisou e demarcou o melhor local para a transferência da capital de acordo com o que estabelecia a primeira Constituição de 1891. É uma coisa surpreendente porque está não só o fato da mudança da capital estar no corpo da Constituição, mas nos primeiros artigos, quer dizer, eles davam importância muito grande, os republicanos, à mudança da capital para o interior do Brasil e usando de uma estratégia militar que se dava em função dos militares republicanos terem se preocupado muito com a presença no Brasil de inúmeros cientistas europeus durante o século XIX que vieram ao Brasil para explorar a flora, a fauna, para conhecer a flora brasileira. E os militares desconfiaram disso e forçaram na Constituição se botar a mudança da capital para o interior. A liderança da expedição coube ao engenheiro belga e estudioso de geografia e astronomia Louis Ferdinand Cruz, que chegou ao Brasil em 1874. Cruz, que foi mandado para essa região para delimitar um quadrilátero estabelecido na Constituição de 1891. No relatório dele, ele descreve claramente que quando ele vai escolher as terras, ele quer terras acima de 1.000 metros, Planalto Central, que não existia figura geográfica separada do Planalto Brasileiro. Ele fala que a parte do Planalto Brasileiro mais próxima do centro do território, bem no início, ele fala disso como preliminar para ele vir localizar. Quando ele veio, ele já tinha a noção de local, só não sabia a delimitação, essa coisa toda. Apesar dessa missão ter demarcado o quadrilátero onde seria a futura capital brasileira, demorou décadas até que a construção desta fosse concretizada, pois foi somente no governo de Juscelino Kubitschek que houve determinação política e vontade suficiente para que a capital deixasse o Rio de Janeiro e fosse transferida para Brasília. A construção da capital chamou a atenção do país inteiro. O único grupo que permaneceu contra a mudança da capital foi a UDN, com o apoio do pessoal do Rio de Janeiro, que estava perdendo a capital. É absolutamente lógico que fosse contrário à mudança da capital. E a favor só tinha a população brasileira, porque todo mundo empolgado com aquela coisa de construir uma coisa nova, oferece emprego para os trabalhadores. Porque o Nordeste estava com 5 anos de seca. Havia uma grande população desempregada no Nordeste, que veio para cá, quando falou na possibilidade de construir a capital, eles já vieram. Interessava também aos empresários de construção civil brasileiros, os empreiteiros, que iam ter obra, iam ter trabalho e de porte. Não era pouca coisa. Brasília é parabenizar o Brasil. Nós construímos a nossa capital. Isso eu acho que é um valor que não pode ser perdido.